Falta 1 minuto para as 8, saúde de nós homens. Nós também vou te contar, hein? O que a gente vacila, doenças comuns para nós homens. Será que nós temos realmente receio, temos medo, vergonha, as doenças, os cuidados? Vou cumprimentar agora com muito prazer o médico urologista Wesley Lima. Doutor Wesley, bom dia. Bom Tudo dia, bem? Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Doutor, o que a gente faz com essa vergonha? Esse medo, esse receio, até muita brincadeira. A coisa vai no tom. Por que nós homens fazemos isso? É brincadeira, brincadeira. Olha, eu vou fazer um exame do toque retal. Ah, e é uma loucura. Você é achincalhado. Por que a gente tem essa filosofia, essa maneira de ver tão burra, com o perdão da expressão? Tem a ver com a cultura, a ideia do homem ser, assim, o herói, o perfeito, o guerreiro, o que não pode falhar. O homem tem uma cobrança muito grande dele mesmo e até da própria sociedade. Então, o homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimento. Então, as coisas vão se complicando a tal ponto de que o indivíduo ele nega a existência de qualquer tipo de problema. É uma defesa muito importante na psicologia do homem, a negação. Então, ele só vai quando ele está numa situação muito crítica, que ele tem um problema, caiu de doença, enfim. E aí geralmente a esposa quem leva, a filha. A gente tem que agradecer muito às parceiras dos pacientes isso. Porque elas trazem as pacientes aos consultórios. Tem melhorado, viu? De uns 10 anos para cá, a gente tem notado, dado as campanhas do Novembro Azul, as campanhas das sociedades, o alerta dos órgãos públicos a respeito da saúde masculina, principalmente sobre o câncer de próstata, os pacientes têm procurado mais. E outra coisa, esse receio que nós temos, a gente se faz de herói, né? A gente se faz de bacana, de fortão. Eu mesmo, se você mostrar uma injeção para mim aqui, eu saio correndo de medo. Então, é verdade, a gente tem muito medo. Eu tenho muito medo. Agora, vamos especificar aqui as situações. Eu te perguntava a respeito do priapismo, que algumas pessoas não conhecem. Recentemente, eu próprio noticiei uma pessoa famosa que teve esse problema muito sério e correu um risco gravíssimo. Também foi motivo de muita brincadeira. O que é o priapismo? E me parece há uma incidência muito grande com relação a isso, doutor. Tem. O priapismo é uma ereção geralmente dolorosa, quando é o priapismo do tipo isquêmico. É uma ereção completamente involuntária, fora do desejo sexual. É doença, é patológica, tem várias causas, podendo ser consequência ao uso de drogas ilícitas associado a facilitadores da ereção, a outras doenças do sangue como a anemia falciforme, outros tipos de câncer, né, leucemia, por exemplo, pode vir a ocasionar, e picada de animais peçonhentos como cobra, como escorpião, aranha, podem provocar priapismo, dentre outras. Mas o mais importante sobre o priapismo é o indivíduo entender que uma ereção a partir de 4 horas de duração, ela é uma ereção anormal. E esse indivíduo precisa procurar atendimento médico emergencialmente, de urgência. Porque se a gente aborda esse paciente com mais de 48 horas de evolução, como vira e mexe no hospital de urgências, a gente pega pacientes com tempo prolongado de tratamento. É que você havia me contado, está acontecendo demais, há muita essa incidência atualmente. Exato. Tem o quê? 90 dias, menos de 90 dias que eu estou trabalhando no hospital de urgências. Daqui eu já atendi 5 casos. Olha aí. Com menos tempo, eu atendi um com 20 horas de duração de priapismo. Isso é muito tempo, então isso gera sequela, isso gera impotência, definitivamente. Então eu preciso atender esse paciente nas primeiras horas. Então isso é uma coisa, importância de saúde pública que as pessoas precisam saber. É um alerta. A questão do câncer da próstata. A partir de que idade eu devo fazer? Quais são os cuidados, as prevenções e também uma dúvida que muitos têm. O teste do PSA, ele substitui o toque? Ainda não. O PSA, na verdade, ele é mais sensível que o toque na detecção do câncer da próstata, mas eu preciso associar o toque ao PSA. Quando eu tenho o PSA sozinho, ele detecta menos câncer do que quando eu associo as informações do toque retal com o valor do exame de sangue. A ressonância tem vindo com uma promessa de talvez no futuro próximo se encaixar nessa fase do rastreamento, mas até o momento não temos dados para a gente trocar a nossa rotina do rastreamento com o PSA e o toque retal. Eu preciso associar os dois.
E a saúde do homem, como nós falávamos a respeito do câncer de próstata e tantas outras doenças, tem relação, doutor? Eu falei agora sobre uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e rica, essa atividade física prazerosa, muito boa, a cabeça também muito boa. Exato, é importantíssimo para a prevenção de vários tipos de câncer, inclusive para o câncer da próstata, que o homem tenha uma alimentação equilibrada. Então, com redução de gorduras de origem animal, a prática regular de atividade física, o controle do diabetes, se tiver. Inclusive, o diabetes pode levar à disfunção erétil, né, que é um problema corriqueiro da gente encontrar. E os indivíduos que começam a ter falha genital, ou seja, começam a ter os primeiros episódios de impotência, eles precisam estar atentos porque pode ser o início de um processo de aterosclerose. Pode indicar que esse indivíduo tem risco de infartar. Então, ele precisa procurar o seu urologista para tratar da questão da disfunção erétil, mas ele já deve se atentar para isso e procurar o seu cardiologista, o seu médico clínico, para começar a investigar essa parte de aterosclerose. Né? Outra doença comum é a hiperplasia prostática benigna, que é o mais comum no nosso consultório. Então, pessoas com jato fraco, precisam fazer esforço para urinar, acordando várias vezes à noite para urinar, podem ter, entre outras coisas, hiperplasia prostática benigna. O câncer em si não dá sintomas nas fases iniciais da doença, que é quando o tratamento é efetivo para a cura da doença. Então, é importante sempre prevenir. Prevenção. Doenças sexualmente transmissíveis, as mais comuns em nós homens, doutor? O que eu tenho pegado em consultório com frequência seria o cancro mole. Tenho pegado com... Não é necessariamente uma doença sexualmente transmissível, mas a balanopostite, que é uma infecção geralmente causada por fungos, na região da cabeça do pênis e do prepúcio, que dá coceira, vermelhidão. Às vezes é confundida com doença sexualmente transmissível. Que a gente pode falar mais. As uretrites, gonocócicas e não gonocócicas, são relativamente comuns. E o homem, ele se cuida, se previne nas relações sexuais através do preservativo, é isso? É importante dizer que o preservativo previne boa parte das doenças sexualmente transmissíveis, mas não todas. A infecção pelo HPV, que é muito recorrente, dado a camisinha masculina, ela é cilíndrica, ela protege só o pênis. Então, é um vírus que se passa através do contato. Então, a região pubiana, a região do escroto, fica desprotegida em relação ao contato para a adquirência do HPV. A camisinha feminina, que cobre a vulva da mulher, ela protege mais. Eu falava agora há pouquinho sobre planos de saúde. Eu consigo encontrar um bom urologista na rede pública de saúde, doutor? Atualmente, em Sergipe, nós temos uma deficiência séria. É um assunto que precisava ser tocado, é bom você ter tocado. Não sei como andam as discussões em relação ao Ministério Público, mas a assistência urológica pública em Sergipe ela é deficitária. Mesmo no hospital de urgências, nós temos tido todas as especialidades médicas, não só a urologia. Mas no que se refere especificamente à urologia, você veja o seguinte, se o homem, nós estamos aqui discutindo, comentando, se o homem já tem essa dificuldade em procurar um urologista, e quando ele procura esse urologista, ele não o encontra, aí fica difícil, né? Dói o coração em saber que uma pessoa chegou no hospital há horas, às vezes dias. E você vai receber o paciente e não teve ninguém que desse uma primeira assistência a ele. É de parte do coração. É desanimador. E para a gente fechar, cuidados especiais, rapidamente assim, de modo geral, como é que eu me cuido como homem? Eu até comentei contigo, eu faço exames diários, é ótimo, anuais. Todo ano eu faço eu invisto exatamente na minha saúde dessa maneira. Eu compro um exame geral, faço geral, fico uma manhã inteira, não sabe, fico lá praticamente o dia inteirinho, isso é muito bom, um check-up total, anual. Mas me diga, o que a gente pode fazer além disso, além dos os exames que são tão importantes? Nas idades, né, adequadas, né, o homem a partir dos 50 anos, se tiver parente em primeiro lugar a partir dos 45, ou de raça negra, obeso, fatores de risco. Além dos exames preventivos, o estilo de vida que precisa mudar. A gente vive uma vida muito estressante, a gente precisa separar um tempo e tem que ser uma coisa religiosa. Tem que se tomar uma decisão de partir para uma prática de atividade física, inicialmente de baixo impacto ou seguindo
ou se a pessoa tem algum outro problema de saúde, procurar um preparador físico que atesta a questão da capacidade cardiorrespiratória para a pessoa praticar sua atividade física. E alimentar-se mais com verduras, frutas frescas. Você estava comentando há pouco sobre a carne de boa procedência. Boa procedência. Então, é preciso equilibrar a nossa alimentação. É preciso ter cuidado com isso, senão as pessoas adoecem e depois não conseguem, às vezes, recuperar. E não sabem nem por quê. Tem as sequelas. Exato. E a gente não consegue, às vezes, fazer com que a pessoa retorne àquele nível de saúde que ela tinha antes, quando ela era jovem. E um segredo que eu aprendi com a idade: aprender com as mulheres. As mulheres, eu convivi com mulheres, minhas irmãs o tempo todo. Estão anos-luz na nossa frente. Não há nível de comparação. Quanto elas sabem se cuidar, isso é muito sério, isso é constatação, isso não é elogio não, muito pelo contrário. Elas sabem se cuidar, elas têm coragem, elas têm discernimento, elas têm ousadia, elas fazem um planejamento, elas têm consciência que nós provavelmente nunca vamos adquirir, a menos que a gente tome um pouco de juízo na cabeça. Dr. Wesley Lima, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado, nosso urologista.